Argentina, os melhores jogadores de futebol do planeta ou os maiores trapaceiros que já passaram por aqui? O que você acha? Hoje a gente vai assistir um vídeo que conta mais ou menos a história da Argentina nas Copas, logicamente pela ótica de um brasileiro, né? Mas enfim, eu acho que tem bastante pano pra manga aqui. Colocaron sonífero en la agua de los jugadores de la selección brasileña. Yo no fui. O Maradona tem essa coisa malandra aí de ser, né? Ele fala brincando, né? Pra deixar naquele meio campo, pra gente não saber se é isso ou se é aquilo, né? Não é uma vez que ele fez isso. É, o próprio gol de mão dele lá, ele que batizou o nome e tudo mais, né? Sempre com aquela brincadeira, falando sério. Mas a realidade é que ele sempre gostou de se achar malandro, né? O Maradona, né? No fair, referee no fair. Bah, cara, essa entrevista foi triste, mano. Esse cara chorando ali foi... É a mesma sensação de ser roubado na rua. Tava pra ver que ele tava sentindo. ظلم باين وواضح مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 ارجنتين بطولة موجهة. Pois é, a Federação Egípcia formalizou uma queixa sobre o árbitro francês François Letexier e os assistentes. Se a gente fosse falar dos casos de racismo como esse cometido com a Show Speed, ou eles jogando coisas nos egípcios, ou o treinador do Egito tomando amarelo por fazer o gesto do protocolo, ou o racismo com Cabo Verde, tudo isso daria um vídeo de 50 minutos ou mais. Porém, eu resolvi falar só de futebol nesse vídeo. É, boa. Eu, preto, do jeito que eu sou, eu acho que a chance de falar besteira, se fosse pra esse lado o assunto aí do vídeo, seria gigantesca, né? Então que bom que a gente vai falar só de futebol, entre aspas, bastante aspas. Também poderia dar um vídeo de 50 minutos. Presidente da FIFA comemorando a vitória da Argentina, mão na bola de Messi contra a Holanda, pênalti no Di Maria na final da Copa de 2022 bem questionável, gol de mão feito por Maradona, suspeita de dopar jogadores do Brasil e entre inúmeros capítulos, todas as Copas do Mundo da Argentina tem um asterisco do lado. E antes que alguém venha dizer aqui, meu Deus, já tá chorando, não é choro, é fato, a gente vai comprovar nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos mergulhar na história duvidosa da Argentina, desde a conquista da sua primeira Copa, onde mudaram o horário do jogo do Brasil para saber qual resultado a Argentina precisava fazer para se classificar na Copa, até o desabafo do jogador egípcio após ser eliminado pela Argentina em Bem contadinho, a Argentina tem uma Copa e olha lá, né? 2026. Desde encerrar o jogo do Brasil no meio do escanteio na Copa de 78, até autorizar o Messi a bater falta no Vozinha, arrumando a barreira em 2026. Muitos falam que falar que a Argentina é favorecida em Copas é terraplanismo, é teoria da conspiração. Será? Eu te desafio a assistir esse vídeo aqui até o final. Arrume sua cadeira, fique bem relaxado. Eu não acho que se trata de uma conspiração, né? Porque eu não vejo sentido na FIFA querer ajudar a Argentina, né? A Argentina é uma economia falida, tem pouca influência no cenário mundial em todos os sentidos, né? E eu não vejo que seria não vejo benefício para a FIFA fazer isso. Mas também, olhando pro lado do Messi, vende camisa pra caramba, vende jogo pra caramba, né? Tem essa coisa de quererem transformar ele no Pelé, né? Mas eu acho que conspiração é uma coisa muito complexa. E eu não acredito que a FIFA teria essa capacidade, tampouco a Argentina. Porque hoje nós vamos ver por que a Argentina é conhecida como a seleção mais suja da história das Copas. Esse vídeo aqui provavelmente vai dar muito brasileiro que torce pra Argentina, né, rapaziada? E apesar de eu estar fazendo esse vídeo aqui, como eu sempre falo... Como assim, cara? Esse vídeo aqui vai dar muito brasileiro que torce pra Argentina. Pra mim nem existia essa raça. Na verdade, a gente sempre tem um amigo aquele meio com déficit de atenção, né, o carente, que fala que torce pra Argentina e tal, mas no fundo a gente sabe que o cara tá falando só pra ganhar
um carinho ali, né, pra ver alguém xingando ele, pra se achar importante, né? Mas torcer pra Argentina sendo brasileiro é fortíssimo, né? Todos os meus canais, eu não me posiciono como grande dono da verdade, né? Então, apesar de tudo aí, apesar de eu não gostar da Argentina pra nada, eu quero deixar o espaço aí dos comentários pra vocês debaterem à vontade, certo? Pra virar guerra. Os comentários desse vídeo aqui um espaço pra debate, onde, meu irmão, tá liberado aí. Vamos ver o que vai virar isso aqui embaixo, beleza? Pode transformar esse espaço dos comentários na faixa de Gaza. Eu acho que uma galera aqui vai mudar a cabeça, talvez. Não sei. Vamos ver. Marcha. A Argentina tem 3 títulos de Copa do Mundo e dá pra fazer 3 documentários só de suspeita com esses pacotes deles. Mas hoje eu vou além. São 5 capítulos, 5 décadas diferentes e o mais recente tá acontecendo agora, debaixo do nosso nariz, em 2026. Eu vou te levar por cada um, com contexto, com data, com nome de árbitro, pra gente poder tomar as melhores conclusões. Capítulo 1, 1978, a Copa que a própria FIFA admitiu que tinha um problema. Para entender esse caso, você precisa entender 3 coisas. Onde foi, quem mandava lá e como funcionava o formato da Copa do Mundo naquele ano. A Copa do Mundo era sediada na Argentina. Isso é uma parada da Copa do Mundo que eu acho muito, sociologicamente falando, muito interessante. Porque como ela é de 4 em 4 anos, ela tem essa sazonalidade, você consegue ver o caminho de Copa em Copa que o mundo tá tomando, né? Desde as nações em si, como o mundo como um todo, né? E nesse momento aí, a Argentina reuniu tudo que podia para dar um final em corrupção, né? Que é um ditador, uma necessidade de mostrar alguma coisa do poder, aquela coisa toda que a gente já conhece de outros carnavais. E não era uma Argentina qualquer, era uma Argentina governada pela ditadura e que usava aquela Copa como vitrine política pro mundo. Agora, o formato era bem diferente do que a gente vê hoje. Na primeira fase, as seleções caíam em grupos de 4 e os 2 melhores de cada grupo avançavam. Não, esse formato de Copa aí é só pra... É um formato já pra dar problema, né? Pra ser, tipo, o começo do problema já. Isso é um pouco parecido com o que é hoje, mas a grande diferença é que a segunda fase não tinha oitavas, não tinha mata-mata, não tinha quartas, não tinha semifinal. Era outro grupo de 4 times, só que dessa vez quem terminasse em primeiro lugar ia direto pra final, sem direito à semifinal. Mas aqui que já entra o primeiro escândalo grandioso dessa Copa de 78 e afetava o Brasil, que era a seleção considerada a favorita pra ganhar aquela Copa e que poderia claramente ser uma pedra no caminho da Argentina. O Brasil caiu no grupo 3 com Suécia, Espanha e Áustria, e o primeiro jogo contra a Suécia no dia 3 de junho no estádio José Maria Minella, em Mar del Plata, já entrou pra história com um dos maiores erros de arbitragem, não da Copa, mas da história do futebol. É um escândalo assim gigantesco, mano. A partida estava empatada em 1-1 e no último lance da partida, literalmente o último, em cobrança de escanteio batida... Essa era a Copa do Zico, né? Zico, camisa 8 da seleção. Se tivesse ganho, a gente já era hexa. E ele tava numa prateleira acima dos craques aí, né? Nelinho, Zico subiu mais alto que toda a defesa sueca e cabeceou pro fundo do gol. Vitória do Brasil, certo? Errado. O árbitro galês Clive Thomas apitou o fim do jogo com a bola ainda no ar, antes da bola completar. Mano, é bizarro isso aqui, mano. Antes da bola entrar no gol, ele já tinha apitado. O próprio Zico desabafou anos depois sobre esse caso. Abre aspas. Ele autorizou a cobrança e apitou com a bola no ar. Nunca vi nada igual em toda a minha carreira. Absurdo. A repercussão foi tão grande que a FIFA suspendeu o Clive Thomas pelo resto daquele mundial. O segundo jogo do Brasil foi contra a Espanha, que terminou 0-0. E o terceiro jogo foi contra a Áustria, também em Mar del Plata, que marcou a primeira vitória do Brasil na competição, 1-0 com o gol de Roberto Dinamite. Mas mesmo vencendo, o Brasil ficou em segundo lugar do grupo. Então você já começa a entender por que aquele empate com a Suécia faz tanta diferença, e você vai ver agora ainda mais, irmão. Quando que começou a Operação Argentina aí? Se aquele gol do Zico contra a Suécia tivesse valido, o Brasil teria vencido o primeiro jogo e provavelmente terminaria em primeiro no grupo, ao invés de segundo. E essa mudança de colocação colocou o Brasil no grupo da Argentina na segunda fase. Então, o grupo do Brasil agora era Argentina, Polônia e Peru. Com essa mancha na arbitragem já no currículo daquela Copa, o Brasil enfrentou o Peru e venceu por 3-0 o primeiro jogo, e aí teria o confronto direto contra a Argentina, certo? Que fica conhecido como a Batalha de Rosário. Foi um jogo duríssimo, muita gente no estádio, mas terminou em 0-0. Esse jogo o Brasil tinha que ter ganho. Antes de vocês falarem que eu não gosto do Messi, por exemplo, tá, rapaziada? Eu sempre deixo claro que eu gosto muito do Messi, mano. Meu problema sempre foi com a Argentina, sempre vai ser, tá ligado? Nunca fui muito fã da Argentina, beleza? Mas continuando nosso vídeo.
E é aqui que a história fica realmente estranha. O Brasil seguia em primeiro do grupo, à frente da Argentina só pelo saldo de gols. Então tudo seria resolvido na última rodada. A Argentina jogaria primeiro à tarde e o Brasil ia jogar à noite, como mandava o calendário. Mas, de repente, a FIFA, atendendo a um pedido das emissoras de TV argentinas, que alegaram estar se adaptando à chegada das TVs coloridas no país, inverteu os horários dos jogos. Então, dessa forma, agora o Brasil jogaria à tarde e a Argentina jogaria à noite. Desse jeito, a Argentina poderia saber qual placar eles precisariam para se classificar, certo? Porque o Brasil ia jogar primeiro e aí eles só precisavam fazer mais saldo de gols. O Brasil joga primeiro contra a Polônia e vence por 3-1 com gol de Nelinho e Roberto Dinamite 2 vezes. Só que a Argentina jogava contra o Peru à noite. Ou seja, a Argentina já entrou em campo sabendo com exatidão matemática o resultado que precisava para ir à final no lugar do Brasil. Não bastava ganhar, precisava ganhar por 4 gols de diferença. Resultado da partida, 6-0 para a Argentina em cima do Peru e a Argentina classificada. E tem mais camadas nessa história também. O goleiro do Peru naquela noite, Ramon Quiroga, tinha nascido na Argentina. E existe relato de que o próprio ditador Videla foi ao vestiário peruano antes da partida. Existe registro de uma doação milionária de trigo do governo argentino ao governo peruano na mesma época. Em 2007, o filho de um chefe do cartel de Cali declarou à Rádio Caracol, na Colômbia, que o cartel havia subornado a seleção peruana para deixar a Argentina vencer. Apesar de tudo isso, tá, rapaziada? Logicamente, por ter um canal com audiência que a gente tem aqui nesse canal, eu preciso deixar um adendo aqui, né? Nada disso foi comprovado oficialmente. Não teve investigação formal da FIFA, tá? Não teve confissão documentada e não teve punição. O que teve foi essas falas aí. Teve então, sim, esses supostamente, falar pra você. Agora, se é ligado ou não, aí você acredita no que você quiser, certo? Logicamente, a gente tem que usar o supostamente aqui e usar, realmente mostrar pra vocês os fatos, né? Mas uma coisa tá ligada com a outra, não seria nenhum tipo de loucura, né, rapaziada? A gente sabe como as coisas funcionam. A Argentina foi pra final e bateu a Holanda por 3-1 na prorrogação, com 2 gols de Kempes, e foi a primeira taça aí do futebol da Argentina em Copas do Mundo, certo? O Brasil terminou aquela Copa sem perder nenhum único jogo. Ok. Primeira Copa, extremamente duvidosa, né? Saiu de lá como o campeão moral, né? Na época tinha pra não falar outra coisa. Falas aí. Não tem advogado. O Brasil vence, né? É campeão do 3º lugar. E até hoje é a única edição em que o time de 3º lugar não recebeu uma medalha oficial, cara. O Brasil não recebeu medalha de 3º lugar. Não há registro nem na própria CBF de que essas medalhas tenham sido entregues. Que loucura. 1986, a segunda mancha na Copa. 8 anos depois, no México, quartas de final, Argentina contra Inglaterra. Esse confronto jogo já chegava carregado pelo contexto político que havia na época. Aos 51 minutos, Maradona sobe para disputar a bola com o goleiro inglês Peter Shilton e com a mão esquerda desvia a bola pro gol. O árbitro... pior que assistindo em 480p aqui, parece que bate na mão do goleiro, né? Daquele ângulo ali. Mas no estádio, provavelmente o árbitro ali, os jogadores, pela revolta dos jogadores, ficou claro que bateu na mão dele, né? O tunisiano Al Bin Nasser valida o gol. E aqui não tem interpretação, né, rapaziada? Tá filmado, tá claro. O próprio Maradona, décadas depois, assumiu que o gol foi de mão. Acho que nem precisava assumir, né? Dá pra ver nas imagens que o gol foi de mão. Então, nas quartas de finais, depois o Maradona faz o gol do século, mas a Argentina passa com um gol roubado, claramente roubado, né, mano? E o detalhe mais importante de narrativas aí, que eu acho interessante, é o seguinte. O gol de mão ganhou o apelido de La Mão de Dios, né? Virou poesia, virou lenda, virou algo bonito aí, vendido pra sociedade. Mas se fosse um jogador brasileiro ali na situação, rapaziada, você acha que a narrativa seria essa mesmo? Você acha que ia virar essa narrativa ou o pessoal ia falar, meu Deus, é um sinal eterno de vergonha, o Brasil ganhou roubado? Pois é, né? Pra Argentina virou poesia, na mão de Deus. Mas acho que isso aí corrobora com a ideia de impunidade, né? E isso que leva a galera a continuar sendo corrupto, né? Se a gente sentisse vergonha de uma coisa errada que a gente fez, o próximo passo seria não fazer mais, né? Mas como a gente não sente vergonha, tá tudo certo, faz de novo então. Da Copa aí com asterisco. 1990, a água batizada. Aqui a Argentina não ganhou a Copa, mas vale a gente trazer aqui e citar pra vocês. Itália, 1990, oitavas de final, Argentina contra o Brasil. No intervalo, auxiliares técnicos da Argentina entraram em campo com garrafas de águas de cores diferentes. O lateral brasileiro branco, que era o cobrador de faltas da seleção, bebeu uma delas e passou o resto do jogo visivelmente sonolento, mano. A Argentina venceu por 1-0 com um gol de Canidia em jogada do próprio Maradona. Anos depois
Pois em 2004, numa entrevista ao programa argentino Mar del Fondo da TYC Sports, o próprio Maradona contou o esquema, rindo, abre aspas, alguém colocou um tranquilizante na água que o branco bebeu. Segundo o jornal argentino Clarín, quem executou a jogada foi o massagista da seleção Miguel Galíndez de Lorenzo, por ordem do técnico Carlos Bilardo. Anos depois, questionado sobre isso, o Bilardo não confirmou, mas também não desmentiu. 2022, a Copa do Favorecimento. Essa Copa, eu acho que de todas que a gente citou aqui, é a que talvez cabe mais interpretação, porque a galera, todo mundo assistiu, né? Todo mundo aqui pôde ver. E sempre tem alguém que defende, fala que a Copa essa aí nós temos não imagens. foi roubada. Mas o primeiro é nas quartas de final contra a Holanda. O árbitro espanhol Antônio Mateu Larroz distribuiu 18 cartões amarelos. Foi o recorde histórico da Copa do Mundo. E ainda deu um cartão vermelho pro Dumfries. E aí tem aquele lance que o Messi pega a bola na mão, onde ele deveria tomar cartão, certo? O juiz não dá nada. Tem um lance também que a bola é chutada no banco de reservas da Argentina. E depois da partida, o técnico holandês Van Gaal disse... Nessa bolada ali é muito engraçado ver o lance que o empurrão que o Van Dijk, o cara vai empurrar o Van Dijk, ele só para assim, o cara voa uns 4 metros. Já valeu pela bolada já. Publicamente que a seleção holandesa tinha sido roubada pelo árbitro. Questionou por que um jogador argentino não foi expulso após chutar a bola em direção ao banco holandês e reclamou do pênalti sofrido. E a gente pode até falar do pênalti do Chesney, né, lá no jogo da Polônia, onde, mano, claramente não foi pênalti, mas o Messi bate e erra, então isso não influencia muito naquela Copa. Mas algo que influenciou completamente, principalmente na final, foi o pênalti em cima do Di Maria aos 21 minutos. Que sofre um pênalti do Ousmane Dembélé dentro da área. Mano, pelo amor de Deus, esse aqui, vamos ser sinceros, é igual aquele pênalti do Suárez lá contra o PSG, mano. Eu gosto do Barça, mas não foi pênalti. Esse pênalti em cima do Di Maria aqui é brincadeira, mano. É brincadeira, não tem contato embaixo nem em cima. A força em cima ali não é uma força pra derrubar. Não, eu acho que tem um trançapé ali. Trançapé não tem o que fazer, pode ser fraquinho, mas... derrubar o cara, tá ligado? Se for dar pênalti tudo isso aí, vai ter pênalti todo jogo, né, mano? E em 2026, a Copa já começa com muita polêmica a favor da Argentina. No primeiro jogo entre Argentina e Argélia, tem um lance onde deveria ter sido o lance da expulsão do Messi, né? Que muita gente fala aí, rapaziada, que era pro Messi ter sido expulso nesse lance. Depois há as polêmicas aí de que os goleiros estavam favorecendo a Argentina, tomando uns gols muito feios. Tem um gol de falta do Messi aí contra a Jordânia, se eu não me engano, né? No primeiro gol do Lo Celso, o goleiro vai pra trás da barreira num movimento muito estranho, e depois no gol do Messi também de falta, que é batido no canto do goleiro. Argentina 3-2, Cabo Verde, prorrogação. Aos 115 minutos, com a Argentina na frente, Cabo Verde ia cobrar um escanteio contra o adversário que, nesse exato momento, Nicolas Tagliafico sai sangrando no nariz depois de uma pancada, e o árbitro canadense manda ele deixar o gramado pra trocar de camisa. E aí depois o Tagliafico volta sem cumprir o minuto inteiro que o regulamento da FIFA manda. A gente tem também um lance do Messi sendo autorizado a bater a falta em cima do vozinho aí, sem o árbitro apitar, né? Sem o árbitro ter autorizado a cobrança. Tem também imagem circulando do presidente da FIFA, Infantino, aparentemente lamentando o gol de Cabo Verde durante a partida. E depois da partida também contra o Egito, tem vários vídeos de jogadores egípcios aí reclamando da arbitragem no jogo contra o Egito, mano. Desde a Copa de 2022, a Argentina teve 8 pênaltis marcados a seu favor. E o jogo contra o Egito também, 3-2 a virada, teve muitas polêmicas, né? A primeira polêmica, pênalti a favor da Argentina. O lance entre Tagliafico e o egípcio Hassan na área. O árbitro francês François marcou na hora em meio a protesto egípcio, mas o Messi bateu e errou. A segunda polêmica é o gol do Egito anulado pelo VAR. Mostafa Zico balançou as redes uma segunda vez, mas o lance foi anulado por falta em Lisandro Martinez na origem da jogada. Terceira polêmica, que foi o lance mais polêmico, direto antes do gol da virada. Aos 46 do segundo tempo, segundos antes do gol do Enzo Fernandes, que decidiu o jogo, o Egito reclamou de 2 faltas não marcadas dentro da área. Fati tinha caído depois do lance do McAllister. Cara, assim, eu não acho que uma falta pra parar o jogo essa daí, sabe? Mas assim como eu não acho que essa é uma falta pra parar o jogo, aquela outra falta que foi pra Argentina eu também não acho que é uma falta pra parar o jogo. O que me pega é a falta de critério, pô. Quando você tá jogando, você precisa entender até que ponto é o limite do árbitro. Se você pode segurar, se você pode empurrar. E se você entende que você não pode empurrar e não pode segurar, tudo bem, vamos pro jogo. O problema é jogar com os caras te empurrando e te segurando e você não poder fazer a mesma coisa. Que é exatamente o que aconteceu nesse jogo, né? Eu não daria essa falta no Salah, mas eu também não daria essa falta lá no começo do lance.
e Salah derrubado na área também, que não foi marcado. Esses lances aqui, rapaziada, eu confesso que eu dei uma olhada e eles não aparentam ter sido realmente, principalmente esse do Salah, ele não aparenta ter sido pênalti, cara. Sei que todos os outros aí entram na polêmica, mas eu posso rever o lance depois aqui. Mas pelo que eu já vi das imagens, eu acredito que esse do Salah talvez não tenha sido pênalti. Mas depois do jogo teve uma repercussão internacional gigantesca. O técnico Hossam Hassan levou amarelo após erguer os braços pedindo um protocolo antirracismo e o artilheiro Zico egípcio declarou que a Copa está direcionada para a Argentina. A Federação Egípcia formalizou denúncia à FIFA pedindo investigação e afastamento do trio de arbitragem do resto do torneio. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta aí sua opinião. Comenta aí se você torce pra Argentina ou não. E aí, não esquece de se inscrever aqui no canal Vitorando Fute. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fui, tchau. Boa, Vitorando. Galera, o conteúdo original é do Vitorando aí, então vamos lá dar um like no vídeo, assistir lá também. E, cara, esse vídeo só tipo, deixou eu ainda mais convencido que, na verdade, como eu disse, eu não acho que existe uma conspiração tão grande. Eu acho que é uma coisa que precisava ser muito bem organizada pra dar certo, sabe? Não teria como combinar só com a Argentina e com um ou outro árbitro ali e fazer uma coisa tão grande, vamos dizer assim, né? O que eu acho é que, na verdade, o futebol, ele é um palco pra quem é desleal, sabe? Se você é um cara que joga trapaceando, o futebol ainda é um paraíso pra você. Aí eu jogo final de semana, jogo dia de semana aí, e vira e mexe a gente encontra uns caras mais mau caráter, assim. Normalmente esse cara se dá bem no futebol, então eu acho que as regras do futebol ainda são muito frágeis na mão de certas pessoas, né? E argentinos, por natureza, vamos dizer assim, por cultura, eu posso encher a boca pra falar, eles são trapaceiros quando estão jogando futebol. E eles entendem até que ponto que o árbitro consegue segurar eles ou não. A gente vê um jogo depois do outro, eles usando as mesmas artimanhas, e a regra protege eles, né? A regra acaba sendo o trunfo deles. Eles entendem do jogo, eles pegam essas regras e manipulam de um jeito que pareça que realmente eles estão jogando na honestidade. Mas é só você assistir um jogo 90 minutos com a Argentina que é difícil você engolir, sabe? Então a minha conclusão é que o futebol ele é um esporte extremamente apaixonante, mas ele tem esse defeito. Quem é malandro ainda tem uma margem muito grande em relação a quem joga extremamente honesto, sabe? E é isso. Fica ligado aí, nos próximos dias vem mais react. Vou colocar os links do vídeo original e do canal original para vocês darem uma olhada lá, pra gente valorizar quem produziu o real conteúdo, né? E é isso. Até a próxima. Se cuidem. Um abraço. Falou.